A gente volta a falar agora sobre a tragédia em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. Vamos conversar com o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Coronel Alexandre Lucas. Coronel, seja muito bem-vindo aqui à CNN. Eu já lhe pergunto, já começo com uma reflexão que eu acho que muita gente tem se feito nesse momento. Como a gente tem repetidamente visto as mesmas tragédias em condições muito semelhantes, pessoas morando em áreas de risco, tragédia acontecendo mais uma vez numa mesma localidade, que é o caso de Petrópolis, que viveu a maior tragédia junto com outras cidades, a maior tragédia natural nos últimos 11 anos aqui no Brasil, né? Em 2011, viveu uma tragédia com 900 mortos, 100 desaparecidos até hoje, e lá acontece novamente, mas lá tinha um plano também de reconstrução da cidade, mas pouca coisa foi feita nesse tempo. O que tem de atípico em Petrópolis? O que tem de repetição e que a gente não deve ter mais, Coronel? Bom dia. Em primeiro lugar, a gente tem que entender que Petrópolis tem um passivo de ocupação da formação da cidade, né? Nós temos aqui uma questão geológica importante. O relevo da cidade favorece a esse tipo de desastre, de deslizamento, mas especificamente nesse caso agora, nós temos uma chuva muito acima da normalidade e que motivou mortes e danos, inclusive na área que não é de risco, no centro da cidade, junto à macrodrenagem. Então, primeiro é que são situações diferentes e me parece, com as mudanças climáticas e com as chuvas nesse nível acontecendo recorrentemente, então nós vamos ter sempre uma possibilidade maior de desastres. Agora, é claro que é preciso se fazer uma análise, e aí a academia pode nos ajudar muito a ver o que foi de diferente sob o ponto de vista da ameaça que foi essa chuva intensa e o que foi o problema da exposição das pessoas também, dos alertas, e aí é preciso fazer uma análise bem pormenorizada, porque esse desastre é muito complexo. Secretário, bom dia, obrigada por falar com a gente, é a Marcela aqui. Secretário, o que poderia... Como que o sistema conseguiu avisar ali as autoridades locais de que poderia acontecer essa quantidade, né, atingir essa quantidade de chuva ali na região de Petrópolis, né, porque tem todo um sistema que, inclusive a gente entrevistou um especialista ontem que falou que tinha um alerta de chuva muito forte para a região e que acabou que as pessoas não saíram de casa, enfim. O que poderia ser feito para esse plano dar mais certo, de aviso à população e que para a população também recuar dessas áreas? Olha, o treinamento da população é algo muito importante, né? Petrópolis faz isso. Em Petrópolis há uma defesa civil muito bem estruturada, com técnicos muito capacitados, com recursos. Eles têm meteorologistas, eles têm um sistema de alerta por sirenes, eles têm todo um plano de contingência para esse tipo de desastre. O que ocorre, como eu disse, é que a chuva foi completamente acima do esperado para qualquer cidade brasileira. Esse tipo de chuva, com essa quantidade e nesse período de tempo, ela não é previsível de forma pormenorizada pelos meteorologistas. Existe o indicativo de uma chuva alta, de um risco alto, mas não naquela dimensão. Volto a dizer, o problema não foram os deslizamentos só. Morreu gente que estava andando, que estava na rua, que foi arrastada pela enxurrada, porque os sistemas de macrodrenagem não suportaram a quantidade de chuva no curto período de tempo. Então, tudo isso tem que ser considerado nesse desastre para a gente fazer esse tipo de análise. Secretário, o senhor já reiterou aqui pelo menos 2 vezes que a gente tem uma questão atípica nesse momento, foi um evento diferente. Essa também é a opinião, também é a análise de outros especialistas. E também já falou da mudança climática. A gente pode ver esse tipo de fenômeno se repetindo e tem visto cada vez mais. Eu lhe pergunto, numa situação como aquela, por exemplo, pessoas estavam na rua, a ordem sempre começou a chover, você está dentro de um ônibus, você espera a chuva passar.
essa é a nossa lógica de sempre. Você está abrigado dentro de casa, você espera a chuva passar. O que a gente deve pensar daqui para frente, então, em relação a essas medidas que a gente deve tomar? Então, essa é uma pergunta interessante que a gente tem que chamar todo mundo agora para responder. Porque, por exemplo, há uma recomendação de que quem está nas áreas baixas, junto à macrodrenagem, aos rios, para as pessoas entenderem, deve ir para uma área mais alta. Deve procurar uma área mais alta que não vai ser inundada. Mas no caso de Petrópolis, se tivesse acontecido isso, essas pessoas seriam arrastadas pela enxurrada que caía dos morros. Então, a conformação do relevo e da geografia de Petrópolis é completamente difícil de você fazer uma ação de autoproteção, de proteção comunitária, no caso dessa chuva específica. Porque quem estava andando ao longo dos rios, em tese, teria que subir para as ladeiras. Mas das ladeiras, desceram uma enxurrada muito grande e jogava as pessoas para dentro do rio. Então, é uma bacia. Esse desastre precisa ser estudado. A gente precisa que a academia se debruce sobre eles, que os especialistas se debrucem sobre eles, para a gente ver qual será a ação que deve ser tomada, porque não tem jeito de tirar Petrópolis de onde ela está, não há condição de remover todas as pessoas de onde elas estão, e a gente precisa achar uma solução. A gente trouxe para cá um grupo de japoneses, especialistas em desastre no Japão, eles sobrevoaram, visualizaram os processos e a gente a tentar entender o que aconteceu aqui, porque se acontecer de novo, é muito difícil a gente evitar um desastre nesse momento agora. A gente precisa entender isso, né? É muito importante a participação de todo mundo para a gente entender esse fenômeno. Secretário, tem mais previsão de chuva na região? Existe a possibilidade de mais deslizamentos? Como que agora as pessoas que moram nessas áreas mais arriscadas estão sendo tratadas? Elas já foram deslocadas? Ainda há gente que resiste a sair de suas casas e estão ali no local? E uma outra questão, ainda tem registro de 200 pessoas desaparecidas. Como será feito esse trabalho? Bom, vamos começar da primeira pergunta. Atenção total a essas pessoas que estão desabrigadas, né, que estão sem local para ir. Estão trabalhando, existe uma equipe com uma atenção especial às famílias enlutadas e às famílias desabrigadas. É preciso colocar essas pessoas em aluguel social, em moradia digna. Estão fazendo a captação desses imóveis, verificação de onde eles estão disponíveis. Há de se estudar uma demanda reprimida, como vai ser feita essa demanda reprimida. A gente tem que entender que a pessoa não sai da sua casa, porque é um local sagrado, e a gente tem que entender toda e qualquer angústia que essas pessoas apresentarem é legítima. Então, há de se envolver especialistas em assistência social, em psicologia, há de se envolver todo o carinho que o poder público e o privado possam dar a essas pessoas, mas é preciso ter seriedade e compromisso para que não haja mais mortes. Há previsão de chuvas, esperamos sinceramente que não seja nem perto do que aconteceu e tem se trabalhado para tirar essas pessoas da área de risco. Secretário, ao conversar com os nossos avós, nossos tios, especialmente no Rio de Janeiro, eu penso isso, existia muito um temor de chuva, né? Eles falavam, tem medo de chuva. E a gente entende por quê? Por conta da topografia do Rio de Janeiro, né? A gente é muito cercado de morros e a chuva sempre causou muito transtorno para nós. Sempre convivemos com muitas mortes pós-chuva. Após a tragédia de 2011, que deixou 900 mortos lá na região de Petrópolis, na região da Serra, e 100 desaparecidos, nós começamos a instalar sirenes no Rio de Janeiro. Foi imediatamente após instalar as primeiras sirenes nos morros do Rio de Janeiro e isso ajudou bastante. A sirene toca, a população começa a sair das áreas de risco. Isso ajudou bastante para minimizar as mortes. Agora, a gente tem que entender também o tempo da sirene. Será que a sirene tocou no tempo certo em Petrópolis? Eu quero perguntar ao senhor, porque em determinado
determinado momento era impossível já sair de casa. A gente via as imagens ali, as pessoas não tinham mais nem como sair de casa, nem como pegar seus carros. Quem tentou pegar carro, teve o carro arrastado pela enxurrada. A gente talvez também não tenha que rever esse sistema agora, nesse momento? Exatamente, eu acho que agora a gente precisa entender esse fenômeno, porque veja bem, a gente tem convicção que quando as sirenes foram tocadas, pessoas saíram de suas casas e desceram para a área baixa. E lá na área baixa, elas foram arrastadas e mortas. Então, aquilo que eu disse, esse desastre em Petrópolis precisa ser novamente estudado. Outra coisa interessante que eu percebi aqui, o Morro do Macaco, que foi um dos mais atingidos, ele tinha, pelos especialistas, um grau de risco 2 e 3, segundo eu fui informado. E nesse local, para esses locais 2 e 3, não havia sirenes. Então, assim, a sirene é colocada em locais de risco muito alto. Então, mesmo que as pessoas tivessem descido, elas poderiam ser alcançadas porque elas teriam que ocupar algum lugar na parte de baixo, que também foi atingida. Então, é complexo a gente fazer uma análise agora e é preciso que especialistas, academia, todos aqueles que se interessam por desastres, a gente precisa estudar esse caso, estudar Petrópolis, porque, com certeza, terão de ser aperfeiçoados os sistemas de alerta e os sistemas de evacuação das áreas de risco. Isso já está sendo estudado, secretário? A gente vai ter respostas também do poder público, nível federal? Com certeza, com certeza. Agora, isso não está sendo estudado ainda aqui, porque nós estamos numa fase de resgate de corpos, de limpeza da cidade, do retorno da normalidade, né? Mas o desafio de se estudar isso, logicamente, ele é inerente ao interesse que a academia tem, que os especialistas têm, aliás, que o mundo todo vai ter por esse fenômeno. Isso está sendo divulgado no mundo inteiro. Com certeza, esse desastre, pelas suas características, vai ser estudado em muitos lugares. E, logicamente, que a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil vai ser uma indutora desse estudo para a gente entender, inclusive, qual foi as circunstâncias dessas mortes, por exemplo, que aconteceram no centro da cidade. Secretário, a gente ouviu ontem aqui no Live CNN Brasil o Oswaldo Moraes, que é o diretor do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, que é o CEMADEM, né? E ele falou que o alerta de chuva muito forte foi feito 2 dias antes da chuva de fato acontecer em Petrópolis. O que foi feito nesses 2 dias? É interessante essa pergunta, porque é preciso entender o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil. Não obstante o CEMADEM ter emitido o seu alerta e o Centro Nacional de Administração de Desastres da Secretaria Nacional de Defesa Civil ter divulgado, o Estado do Rio de Janeiro também possui o seu centro de monitoramento e a cidade de Petrópolis também possui o seu centro de monitoramento. A cidade de Petrópolis, gente, ela tem uma das defesas civis mais preparadas, com técnicos e especialistas, porque é recorrente os desastres aqui. E eles emitiram também os alertas. A gente tem que entender que esse foi um desastre completamente atípico. A quantidade de chuva que caiu em pouco tempo provocaria desastre em qualquer cidade do mundo que tivesse essa conformação geológica e esse relevo de Petrópolis. Então, os protocolos da ONU para emissão de alertas foram cumpridos? Foram. Os treinamentos e a sinalização de alerta por sirenes foram feitos? Foram. Agora, a situação decorrente da chuva e da mecânica do desastre é que provocaram tantas mortes. Secretária, que é muito difícil para nós, comunicadores, para a população em geral, entender que os desastres têm sido cada vez mais atípicos e a gente pode dizer, com essa fatalidade, né, com esse número de mortos. A gente viu agora no sul da Bahia, norte de Minas Gerais, a gente viu muito recentemente em São Paulo e a gente vê essa quantidade de mortos em Petrópolis. Então, a gente espera mesmo do poder público uma resposta imediata para lidar com os desastres atípicos, né? Exatamente, nós estamos vivendo uma época de desastres atípicos. Nós tivemos
no sertão da Bahia um desastre que nunca tinha acontecido. Então você não deve esperar no sertão da Bahia, onde vários municípios estavam com decreto de situação de emergência por estiagem, que eles estejam preparados para um desastre que não é recorrente. Eles estão preparados para a seca, mas não para uma chuva daquela. O norte de Minas e o Vale de Jequitinhonha é a mesma coisa. Eu fui secretário executivo de Defesa Civil de Minas Gerais. Lá é um local onde vários municípios estavam com decreto de situação de emergência por estiagem e sofreram uma chuva completamente atípica do seu costume, né? da sua natureza. E em Petrópolis também, não obstante termos uma cidade preparada para chuvas, essa chuva aconteceu muito acima do que estavam preparados. Agora, eu reconheço a legitimidade da cobrança da imprensa e reconheço que nós temos que trabalhar para melhorar isso. Secretário, vou voltar, Lu, rapidinho na minha pergunta que eu tinha feito sobre essa entrevista que o Oswaldo Moraes, que é o diretor do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, falou que fez esse alerta 2 dias antes, né? Claro, aí vocês repassaram esse alerta para as autoridades locais. Essa resposta veio das autoridades locais? Não teve uma comunicação tão eficaz? O que faltou nesse meio do caminho para que, claro, a chuva foi muito forte e além do que estava previsto, mas teve uma ação local para tentar evitar isso? Como é que foi essa resposta? Sim, eles emitiram alerta via SMS, eles tocaram as sirenes, eles cumpriram o protocolo. A Defesa Civil de Petrópolis não precisa do CEMADEM e nem precisa da Defesa Civil Nacional, eles têm os seus próprios meteorologistas. O Estado do Rio de Janeiro não depende do CEMADEM e nem do governo federal para a emissão de seus alertas. Eles têm seus próprios meteorologistas. Belo Horizonte também não precisa, ele tem seus próprios meteorologistas. E a ação local foi cumprida dentro do protocolo, inclusive de treinamento. Eles fazem simulados, eles treinam com a comunidade, eles têm um forte treinamento de NUDEX aqui. Então, a busca por uma responsabilidade, ela deve ser feita a partir de um estudo sério de todas as variáveis que envolvem esse desastre aqui. E volto a repetir, é legítima a cobrança, ela tem que ser feita, porque se aconteceu, pode acontecer de novo, e nós temos que estar mais preparados. Muito obrigada. Então, nós conversamos com o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Coronel Alexandre Lucas, que nos trouxe aqui vários esclarecimentos sobre esse desastre em Petrópolis e também em boa parte do Brasil.